engasgado a nossa desclassificação na Copa do Brasil. Confesso que isso nos doeu bastante. Mas será, sem sombra de dúvida, reconfortador passar do Flamengo e ser campeão da América. Primeiro vimos uma gráfica funcionando a todo vapor, imprimindo pôsteres do Internacional, bicampeão da Copa do Brasil, no caso contando com o título colorado na final da quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense em Porto Alegre. Depois, trecho do discurso no evento de comemoração dos 116 anos do Grêmio, na sede do clube, também na capital gaúcha, quando o Romildo Bolzan fala do quão importante e reconfortador será para ele e para todos os gremistas caso o time elimine o Flamengo da Copa Libertadores da América, uma possibilidade evidentemente real, é claro, é óbvio, não há a menor dúvida de que o Grêmio pode vencer o Flamengo, como o contrário também poderá ocorrer. A grande questão é que esses fragmentos de discurso somados a um flagrante como esse da gráfica geram muito auê na rede social e a gente precisa colocar isso de forma bem clara. Primeiro, eu não sei de que publicação é aquela gráfica, mas enfim, independentemente de qual seja, é óbvio que quando você vê pôsteres de um time campeão, logo depois que a partida termina, por uma questão até industrial, aquela publicação, jornal, revista, o que for, ela já imprimiu aquele material antes. Ela precisa fazer isso antes, correndo o risco do prejuízo de encalhar aquele papel todo, para ter a agilidade de vender rapidamente. Até porque vendendo rapidamente, vendendo assim que termina o jogo, nas horas subsequentes, da manhã seguinte, o potencial de comercialização desses pôsteres é maior. E por que é maior? Porque o torcedor está empolgado e tudo mais. Se você for vender 2, 3 dias depois, o interesse já não será tão grande. Então, isso sempre houve, sempre aconteceu. Em várias revistas, vários jornais pelo Brasil inteiro, e não foi a primeira vez que uma delas ficou, ou um deles ficou com aquele encalhe sem ter o que fazer, porque o resultado de campo não favoreceu. Há até casos em que a publicação imprime os pôsteres dos dois times envolvidos na final, né? E evidentemente sabe que um vai encalhar, o outro vai lhe dar uma receita, vai lhe dar um lucro que eventualmente vai compensar o outro encalhe. Enfim, o Internacional não tem nada com isso, esse é o ponto. O Inter não tem nada com isso. O Internacional não é responsável pelo que faz uma publicação que resolve antecipadamente imprimir pôsteres do time campeão para vendê-los. O Inter não tem nada com isso, a não ser que os pôsteres fossem encomendados pelo clube, certo? Ponto. Sobre o discurso do presidente, Romildo Bolzan, absolutamente natural, está falando para gremistas, uma plateia tricolor, num dia especial para o clube. E o grande jogo que espera a equipe do Grêmio é esse jogo. São esses dois jogos, na verdade, né, ida e volta contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. E o que ele diz ali é que ele ficou engasgado com a eliminação da Copa do Brasil, porque esperava, obviamente, chegar à final contra seu grande rival, o Inter, e obviamente desejava derrotá-lo, e perdeu na semifinal para o Atlético, que viria a ser o campeão, e que para desengasgar, digamos assim, essa derrota, só vencendo o Flamengo, porque é o próximo adversário. Normalíssimo. Ok, alguns torcedores do Flamengo, muitos até, argumentando que, por conta das declarações anteriores, nas quais insinuou que o Flamengo estaria sendo soberbo e tudo mais, é uma contradição. Pode até ser, pode até fazer sentido esse raciocínio, acho até que faz algum sentido, mas a gente tem que separar bem as coisas. Da mesma forma que não tinha nada a ver com o que o presidente do Grêmio falou, porque torcedores do Flamengo compraram ingresso para a final, certamente alguns do Grêmio também compraram, já adquiriram passagens para Santiago, local da decisão da Copa Libertadores, certamente gremistas, torcedores do Boca e do River também o fizeram. Talvez até torcedores de times que já foram eliminados já tenham comprado passagem, né, porque estavam otimistas e a passagem já está comprada para garantir preço, ou porque acreditavam muito que o time chegaria à final, enfim. O clube, no caso o Flamengo, também não tem nada com isso, como eu já falei aqui num outro vídeo, nada com isso. O Flamengo não é responsável pelo que faz um torcedor, pelo que faz um grupo de torcedores, com uma gozação, uma passagem comprada de forma antecipada, ou mesmo
porque adquiriu ingresso antes. Por que a Conmebol colocou aí alguns ingressos à venda antes da semifinal? É para comprar. Quem é que vai comprar? O torcedor do Palmeiras, que está eliminado? Do Vasco, que não disputa a Copa Libertadores? Do Racing, que não disputa a Copa Libertadores? Do São Lourenço, que já foi eliminado do torneio? Não. Quem vai comprar é o gremista, o rubro-negro, o torcedor do Boca e o torcedor do River Plate. Isso é evidente. Então, a gente precisa entender que algumas questões são muito menores e ganham aí uma dimensão exagerada nesses tempos de mimimi e politicamente correto. As declarações do presidente do Grêmio dentro do ambiente gremista são absolutamente naturais. Naturais. Ele não está ali, na minha opinião, sendo soberbo, está manifestando o seu desejo para um público formado por tricolores. Normal, natural. Claro, as declarações anteriores foram um tanto quanto infelizes porque não houve nada da parte do seu adversário que as justificasse. Mas as pessoas fazem a conexão, é inevitável. E aí fica realmente esse ponto aí que rende a discussão. E com relação ao pôster do Inter bicampeão, vamos combinar, né? O que o clube tem a ver com isso, né? E quem fez aquilo ali não fez porque cantava a vitória antes, fez porque queria lucrar, evidentemente, comercializando o pôster do Inter bicampeão da Copa do Brasil, o que não aconteceu, ficou com prejuízo, ok? É isso aí, valeu, saudações.